A vontade é zero de gravar conteúdo aqui, mas vamos pra cima, né? A gente não pode deixar o Guarani morrer. Salve, salve família bugrina, beleza? Se você tá puto, nervoso, irritado, estressado com o Guarani, faça essas seguintes ações: comente, compartilhe, curta e principalmente inscreva-se no canal Versão Bugrina no YouTube e não esqueça de ativar o sininho para não perder nenhuma notificação de conteúdo novo por aqui, beleza? Combinado? Guarani jogou a 7ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C nesta segunda-feira no estádio Brinco de Ouro da Princesa e mais uma vez não ganhou. Empate em 0-0 com o Figueirense e a situação ainda permanece complicada. O Guarani segue na zona de rebaixamento. Zona de rebaixamento que é algo que se faz presente na vida do bugrino, né? Se a gente contar a Série B do ano passado mais a Série C deste ano, são 45 rodadas, sendo 43 na zona de rebaixamento. Em apenas 2 vezes a gente esteve fora de zona de rebaixamento e foi nessa Série C. E a campanha do Guarani segue horrível nesse campeonato, com apenas 1 vitória, 2 empates e 4 derrotas. O Guarani marcou apenas 4 gols, sendo que marcou em apenas 2 jogos de 7. Marcou 2 contra o Maringá na primeira rodada e 2 contra o Botafogo na única vitória. E o mais preocupante é que nos últimos 3 jogos o Guarani não marcou nenhum gol. E o Guarani esteve próximo de marcar um gol contra o Figueirense, porém desperdiçou a chance com o Deni Júnior, que bateu um pênalti preguiçoso, né, que um goleiro aí reserva do Figueirense, fora de forma, conseguiu pegar com tranquilidade. E aí veio aquele questionamento: por que não o Rafael Bilu? Por que não o Bilu, o batedor oficial? Uma vez que ele fez um gol contra o Maringá. Foi até questionado isso na coletiva do Marcelo e ele falou que cada jogador é designado a fazer uma coisa. Então o Deni Júnior é o atleta responsável pela cobrança de pênaltis. Aí eu fico pensando, então ele deve fazer uma divisão, né? Porque a gente percebe que o Bilu, ele é responsável aí pelas cobranças de escanteio. Então deve fazer aquela classificação. Ah, o Bilu já tem escanteio demais. Então a gente vai deixar o Deni Júnior para cobrar pênalti. Deve ser isso, né? A lógica deles, né? Que através de um escanteio, o Bilu ele pode computar uma assistência. E aí o Deni Júnior vai passar fome, não vai dar assistência, não vai fazer gol. Então coloca nele a responsabilidade de bater pênalti. Não sei se de fato é essa a classificação, né? Mas para mim, o que cobra melhor os pênaltis é que deve estar à frente dessa responsabilidade. Se o Bilu é o jogador mais capacitado, ele também tem que ser responsável pelas cobranças de pênaltis. Tanto que aí o Deni Júnior foi substituído aí no intervalo, teve algumas outras oportunidades, estava bem perdido lá em campo. E sobre gols, o Guarani também não marcou nenhum gol fora de casa. Todo mundo sabe, né, que o Guarani é um time fraco, mas é um time que também não aproveita as vantagens. Contra o Maringá teve um jogador a mais e perdeu, e contra o Figueirense um tempo inteiro com um jogador a mais e não conseguiu oferecer nenhum grande perigo. E aliás, a gente tem que levantar as mãos para o céu e agradecer por esse ponto, porque o Figueirense teve 2 claras chances de marcar e não conseguiu. Que o Léo Coutro lá foi ajeitar no peito, e nessa de ajeitar no peito, porra, na pequena área, praticamente em frente à linha do gol, o ofensivo do Figueirense não aproveitou, meteu o pezão, só que jogou por cima. E depois, num contra-ataque, o zagueiro driblou lá a nossa defesa, cara a cara com o Andrei e jogou pra fora. Graças a Deus, ele isolou. Então, olha, esse pontinho aí, o Figueirense poderia ter saído vitorioso em campo. Tenho que agradecer a torcida, cara. Tenho que agradecer a torcida que em alguns momentos puxaram os gritos de incentivo pro time, só que tem uma hora que não dá mais, né? Tem uma hora que a paciência, ela se esgota. Então no finzinho ali da partida, alguns gritos de vergonha, time sem vergonha, e eu acho que a torcida, ela tá sendo guerreira demais nessa Série C, porque a gente ainda tem conseguido colocar 3 mil no Brinco de Ouro.
Pro futebol apresentado do Guarani, não merece ter 1.000 espectadores. E ainda há torcedores que acreditam que vão ao brinco para poder prestigiar, mas esse time não corresponde, cara. E para essa partida contra o Figueirense, para mim, os únicos lúcidos assim em campo foram, novamente, Rafael Bilu, destaque da partida, um cara que tem uma qualidade técnica bem melhor que os demais, e também eu vi um cara esforçado que foi o Luiz Miguel, que ele se apresentou bastante na linha de fundo, se movimentando bastante, querendo participar das jogadas, e aí pesava tudo pra cima do lado esquerdo, né? Emerson e Luiz Miguel, porque o nosso lado direito não funciona. O Justen, logo no primeiro lance, ele fez um cruzamento lá pro Deni Júnior, que passou sobre ele, acho que o Deni Júnior nem acreditou que o Justen finalmente ia acertar um cruzamento, e aí foi um cruzamento realmente bom, só que acabou o repertório do Justen com 2 minutos de jogo. Você já sabe, né? Isaac, a 1-0 à esquerda, com o Isaac em campo, ninguém percebe que ele tá em campo, é jogar com 1 a menos, e o Samuel, a gente percebe que ele tá em campo porque ele é pesado. Na verdade, o único momento que eu percebi que ele estava em campo foi quando o elástico que segura lá o cabelo dele caiu no gramado e o nosso futebol filmou esse momento dele pegando esse elástico no chão. Sobre paciência da torcida, né, durante a coletiva do Marcelo Fernandes, por algumas vezes ele teve a fala interrompida porque haviam fogos de artifício do lado de fora do Brinco de Ouro. Então, parece a paciência se esgotou de fato pro torcedor. Porém, nós somos os únicos que podem salvar esse time. Eu sei, cara, que é difícil. É difícil, que a gente não se sente motivado a ir em campo, ou não se sente motivado a assistir pela TV, que quando toma gol, tanto faz, tanto fez, porque a gente sempre tá esperando o pior, a gente tem que salvar esse time, velho. Ainda temos uma última esperança, que é a abertura da janela, que chegaram já jogadores novos e que eles entrem em campo e resolvam esse problema. E, aliás, falar em contratações, essa diretoria aí é muito porca, né, cara? Porque, assim, no elenco tem quase 40 jogadores. Eles preferem pegar do mercado 3 jogadores que ganham 40 mil do que um atleta que ganha 120 mil. Se a gente tivesse 2 atletas de qualidade ganhando 120 mil, a gente ia economizar aí 6 jogadores. Mas se a gente tem 2 caras em campo, já ia fazer uma total diferença para esse time. Que nem o Rafael Bilu. Ele tem que ser meia, ele tem que ser atacante, ele é o cara que bate escanteio. Porra, ele tem que fazer tudo, velho. Porque a gente não tem meio de campo, nada se resolve. A diretoria tem que ser inteligente, velho. Ah, mas a gente precisa de elenco. Porra, coloca os moleques da base, então. A gente precisa mesclar experiência, qualidade e quantidade. É isso? Beleza, então. Então pega 2, 3 caras que ganham mais de 100 mil, traz pra gente qualidade. Quer quantidade? Ao invés de colocar pé de rato, coloca os moleques da base. Olha lá, o japonês. Ele tá aí pra quê? Tá fazendo volume. O atacante Lucas Macedo tá aí pra quê? Tá fazendo volume. Ele já fez gol em jogo treino. Por que ele não é testado de titular? Alguma coisa aí também tem, né? Olha, eu sei que é difícil, mas não vamos desistir do Guarani, não. Vamos pra cima. A gente tem que bolar um plano aí pro Guarani não acabar, porque se a gente abandonar, já era. Aí acabou de fato. E aí? Deixa a sua opinião, seu comentário. Não deixa de curtir esse vídeo para poder espalhar aí para mais gente. E, cara, a vida do Bugrina é essa. A esperança ainda é verde.